Há 8 meses, o mundo viu um dos maiores massacres do século. Após cerca de 550 dias de cerco, as forças de apoio rápido, grupo paramilitar sudanês, tomaram El Fasher, em Darfur, provocando uma onda de violência. O número de mortos é desconhecido. Estimativas conservadoras apontam 6.000 mortes em 3 dias. Estimativas mais altas apontam que o número de mortos se aproxima de 100.000 pessoas em 6 semanas, com a maioria dos analistas chegando a uma estimativa intermediária de pelo menos 60.000 mortos. Em entrevista à rádio sudanesa da Banga em janeiro, Nathanael Raymond, do Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yei, contextualizou os números. El Fasher, com os dados atuais, é um evento de vítimas em massa comparável ao número inicial de mortos após o bombardeio atômico em Nagasaki. Fim da citação. Agora, se você acompanha este canal há algum tempo, sabe que um dos nossos temas recorrentes é como o mundo não está dando atenção suficiente à guerra civil no Sudão. Isso é insano, considerando que é um dos piores conflitos do planeta, e na maior parte do tempo simplesmente não está sendo noticiado. Talvez estejamos prestes a testemunhar novamente as consequências dessa ignorância. Enquanto você assiste, as forças de apoio rápido, FAR, parecem se preparar para uma grande ofensiva contra as Forças Armadas Sudanesas, FAS. O alvo é a cidade de El Fasher, que ficou quase 3 anos cercada. Se cair, teme-se que vire outro El Fasher. Não é hipérbole de nossa parte. O comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, citou a cidade em um recente alerta sobre El Fasher, acompanhado por outros. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido e o governo da França alertaram de forma parecida, mas as comparações com El Fasher devem ir além das preocupações com o mesmo nível de violência. Antes da queda de El Fasher, grupos de ajuda, analistas e jornalistas sudaneses alertaram por meses sobre um possível genocídio. Também publicamos vídeos neste canal para divulgar a situação. Apesar disso, tudo foi em vão. A ONU, a União Africana, a União Europeia, os Estados Unidos e outros em posição de poder decidiram ignorar até que fosse tarde demais. E agora, a história pode estar prestes a se repetir. A menos que alguém faça algo em breve, o mundo pode estar prestes a testemunhar mais um massacre. Noticiando manchetes. Alertas raramente são mais graves que o recente emitido pela Critical Threats. Abre aspas. A RSF está criando condições para uma ofensiva contra a cidade de El Fasher, controlada pela SAF no norte de Kordofan. É um objetivo operacional importante para ambos, crucial para controlar o centro do Sudão e romper o impasse. Fim da citação. Um centro comercial com cerca de 500 mil de pessoas, El Fasher tem o azar de estar localizado em um entroncamento que conecta alguns dos locais mais importantes do Sudão. Ao norte e leste ficam a capital Khartoum e as terras férteis e populosas entre os rios Nilo Branco e Nilo Azul. A oeste está a maior parte da atual linha de frente da região de Kordofan e, além disso, o reduto das RSF em Darfur. Ao sul, a estrada principal vai até a cidade sitiada de Dilling e, mais ao sul, o principal território controlado pelos aliados das RSF no SPLMN, El Fasher. É também onde passa um oleoduto essencial que exporta petróleo do Sudão do Sul, cujo governo se alinha cada vez mais, embora informalmente, aos paramilitares. Então você provavelmente entende por que ambos os principais lados do conflito querem controlar a cidade. Na verdade, pode-se dizer que as RSF estão tentando tomá-la há mais de 3 anos. Usamos essa frase ambígua porque, no início, os planos dos paramilitares para El Fasher pareciam visar possuí-la, não torná-la alvo principal. Segundo o monitor da Guerra do Sudão, as RSF inicialmente ignoraram El Fasher ao tentar capturar Khartoum, cidade que dominaram por 2 anos até serem expulsas pela SAF no início de 2025. Mas ignorar não é esquecer. Embora as RSF não tenham se dado ao trabalho de atacar El Fasher, elas a isolaram do restante do Sudão, cortando as rodovias e estabelecendo um cerco. Isso só mudou após a derrota dos paramilitares em Khartoum, permitindo que as SAF avançassem e abrissem uma rota de reabastecimento. Esses foram os dias eufóricos de vitórias do exército, quando parecia que o líder militar do Sudão, general Abdel Fattah al-Burhan, poderia sair como vencedor da guerra civil.
No final de 2025, houve uma grande mudança no oeste do país. Após resistir por mais de 550 dias, El Fasher foi tomada pelas RSF, sendo a última cidade de Darfur a cair para os rebeldes. Com suas forças liberadas e preparadas para serem redistribuídas para o leste, as RSF se concentraram em expulsar o exército dos avanços que havia feito em Kordofan. Exausto e sobrecarregado, o exército do Sudão recuou para consolidar o controle de El Fasher e da rodovia até Dilling. Atualmente, a cidade está novamente sitiada, com a SAF e sua 5ª Divisão de Infantaria entrincheiradas. O Sudan Tribune relata grandes concentrações das RSF ao sul, oeste e norte da cidade. Vídeos também mostram tropas emitindo alertas sobre o que ocorrerá em El Fasher. Para esclarecer, ainda não se trata de um cerco como o de Al Fasher. Lá, os paramilitares cercaram a cidade de forma metódica, construíram barreiras de terra para impedir que as pessoas escapassem e, por fim, invadiram após uma longa campanha de bombardeios, na qual a população faminta foi reduzida a comer capim para sobreviver. El Fasher não está na mesma situação. A cidade ainda mantém uma conexão precária com Dilling, também sitiada, por uma estrada secundária reaberta pelo exército em janeiro. Apesar de perigosa, a estrada não está totalmente bloqueada, assim como as que vão para o norte, que também permanecem transitáveis. As RSF têm certo controle de fogo e podem destruir veículos que tentam reabastecer. Depois, há a situação militar. O monitor da Guerra do Sudão informa que El Fasher está bem fortificada com extensas trincheiras e a Força Aérea Sudanesa continua bombardeando posições das RSF ao redor da cidade. As forças conjuntas aliadas também estão realizando patrulhas a pé, o que está ajudando a manter as forças paramilitares pelo menos um pouco afastadas. Na verdade, há dúvida se as RSF têm força suficiente para tomar a cidade. As tribos do Darfur, que fornecem recrutas aos paramilitares, têm disputas internas e, por vezes, são indisciplinadas, como vimos em recentes incursões ao Chad, país geralmente aliado deles. As SAF seguem confiantes e seus porta-vozes afirmam à imprensa que os paramilitares não conseguem romper as defesas de Al-Baiti. Mesmo que isso seja verdade, a cidade não se torna segura. Isso ocorre principalmente devido a um recente avanço tecnológico que se espalhou nos campos de batalha do Sudão, avanço mais associado a uma guerra travada milhares de quilômetros ao norte, nas planícies da Europa Oriental. Estamos, é claro, falando sobre drones. Fogo no céu. Citando, no último ano, a Guerra do Sudão virou um conflito dominado por drones, com ambos os lados adaptando rapidamente táticas aéreas e cadeias de suprimentos. Fim da citação. Um relatório da ACLED, de 4 de junho, concluiu que RSF e SAF mudaram rapidamente para se tornarem forças militares focadas em drones. Segundo suas medições, eventos aéreos e com drones já são de 40% a 60% de toda a violência no Sudão. Agora, é importante aqui que não comecemos a imaginar que o Sudão está se tornando outra Ucrânia. Enquanto Kiev e Moscou disputam inovação tecnológica e testam novos drones, os combatentes no Sudão usam principalmente modelos turcos comprados. As linhas de frente do Donbas não estão saturadas de FPV, mas o maior uso de drones já causa impactos significativos, inclusive perto de El Fasher. Um relatório recente da cidade registrou um zumbido constante de drones nos céus, fonte de ansiedade para todos os moradores. Desde 10 de junho, os ataques de drones têm ocorrido diariamente, com ataques adicionais contra caminhões-tanque de óleo se aproximando da cidade, visando privar El Abiad de combustível. Drones destruíram pelo menos 8 depósitos de combustível das SAF e vários caminhões-tanque indo para El Abiad, gerando escassez de combustível e interrompendo as linhas de suprimento das SAF. A RSF atacou o quartel-general da SAF em El Abiad e destruiu depósitos de armas, segundo relatos. Há também relatos de impacto negativo para civis. Além das instalações militares, drones da RSF atacaram pontes, casas de civis e estações de energia, sendo esta última especialmente importante. A destruição dessas estações causa cortes de energia que param o abastecimento de água da cidade. A Rádio da Banga chamou isso de crise hídrica, com os preços da água engarrafada subindo muito. No entanto, a situação ainda não é como nos últimos dias de El Fasher.
A fome foi declarada na capital do norte de Darfur, onde a população cresceu com a chegada de refugiados de regiões violentas. Mas as coisas estão claramente caminhando na direção errada. E o rumo dos acontecimentos é ainda mais preocupante pelo fato de El Fasher não ter sido um caso isolado. Em todo o conflito, massacrar todos dentro de uma cidade se tornou uma das marcas registradas das forças de apoio rápido. Antes da queda de El Fasher, o pior exemplo disso provavelmente foram os 2 massacres separados que ocorreram em El Geneina, no início da guerra. Nessa cidade de Darfur, as forças de apoio rápido fizeram uma ampla campanha de limpeza étnica contra a minoria Mazalite. O número de mortos varia, mas uma estimativa aceita é entre 10 mil e 13 mil. Para comparação, isso é aproximadamente o mesmo número de pessoas que morreram durante o cerco de 4 anos a Sarajevo. O destino do campo de refugiados de Zamzam foi outra atrocidade desse tipo. Zamzam, nos arredores de El Fasher, era majoritariamente habitado por mulheres e crianças. Mesmo assim, paramilitares atacaram o local durante o cerco a El Fasher, matando pelo menos 1.500 pessoas, e possivelmente mais. Aqui cabe nossa habitual ressalva. Por mais terrível que sejam as RSF, você não deve pensar que seus oponentes são anjos. As SAF frequentemente bombardeiam áreas civis indiscriminadamente, executam represálias e são aliadas a milícias islamistas responsáveis por massacres étnicos. Ainda assim, há pouca dúvida de que as RSF são as piores das duas. O histórico dos paramilitares explica por que todos estão preocupados com El Abiad agora. Durante toda a guerra civil sudanesa, o modo de operar das RSF tem sido tomar uma cidade e depois instaurar um reinado de terror contra a população não árabe, com o objetivo de exterminá-los ou forçá-los a fugir. O único fator a favor de El Fasher é que ninguém espera um massacre étnico ali. Como Nathaniel Raymond, do Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale, destacou sobre o avanço das RSF em direção à cidade, trata-se de uma jogada tática, não genocida. Assim, caso a cidade caia, talvez não vejamos um horror desenfreado no nível de El Fasher. Embora isso seja um pouco como ouvir que você tem sorte de estar apenas visitando o 3º círculo do inferno, em vez do 9º. Durante 2 anos de domínio das RSF em Khartoum, vimos que os paramilitares seguem cruéis, mesmo sem cometer genocídio. Em Khartoum, civis foram mortos arbitrariamente, suspeitos de apoiar o exército torturados até a morte e mulheres sequestradas e abusadas sexualmente por capricho. Diante disso, você pode se perguntar: se as RSF são tão terríveis, por que não existe uma coalizão internacional para detê-los? Por que o mundo não está tão determinado a derrotá-los quanto esteve para derrotar o ISIS? E a resposta para isso é deprimente e simples. As RSF têm apoiadores internacionais poderosos que ninguém quer ofender. Agora, nos bastidores, o curioso sobre a guerra civil sudanesa é que ela já deveria ter acabado. Quando as hostilidades começaram em abril de 2023, nenhum dos lados estava preparado ou conseguiria sustentar o conflito por mais de 3 anos. Eles ainda disputam apenas por apoio de estados estrangeiros. As SAF foram sustentadas por uma estranha coalizão que, em diferentes momentos, incluiu armas e apoio do Irã, drones e operadores de drones da Ucrânia, equipamentos militares e suporte do Egito, apoio diplomático da Arábia Saudita, treinamento da Eritreia e pessoal fornecido por rebeldes Tigré na região norte da Etiópia. Do lado da RSF, a coalizão também é eclética, com os paramilitares recebendo apoio do governo federal da Etiópia, do senhor da guerra do leste da Líbia, do governo do Sudão do Sul e da vizinha Chad, embora a principal etnia e o exército do Chad pertençam ao grupo que a RSF tentou exterminar em Darfur. Ambos os lados recebem drones turcos. A RSF recebeu inicialmente sistemas de defesa aérea e treinamento do grupo Wagner russo. Os motivos que levam muitos estrangeiros a apoiar seus lados pouco têm a ver com a RSF ou SAF. Sem entrar em detalhes, as motivações da Eritreia e da Etiópia estão mais ligadas à sua rivalidade e política interna do que a um alinhamento ideológico com alguma facção do Sudão. Mas enquanto todos os países que mencionamos até agora, além de vários outros, desempenharam seu papel em manter o inferno sudanês em andamento, uma nação se destaca acima de todas as outras:
os Emirados Árabes Unidos. Hoje, a lista de entidades que coletaram evidências do apoio dos Emirados Árabes Unidos ao RSF é longa e abrangente. 2 painéis da ONU, reportagens da Reuters e do New York Times e grupos como Anistia Internacional e Human Rights Watch chegaram a essa conclusão. O Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale usou imagens de satélite para rastrear voos de carga dos Emirados Árabes Unidos, enquanto pesquisadores de OSINT documentaram aviões do país levando suprimentos a paramilitares por bases aéreas no Chad, Etiópia e Sudão do Sul. O apoio dos Emirados Árabes Unidos às RSF vai além do envio de armas. Abu Dhabi lava o ouro extraído por paramilitares no Sudão em seus mercados, enquanto feridos das RSF são tratados em hospitais de campanha dos Emirados Árabes Unidos. O compromisso deles com o grupo é tão profundo que há um argumento razoável de que o principal motivo pelo qual a Etiópia está se envolvendo mais no conflito é devido à pressão de Abu Dhabi. O principal que os Emirados oferecem às RSF é algo que o dinheiro não compra: cobertura diplomática. Rico e estratégico, os Emirados Árabes Unidos são aliados essenciais para países que, do contrário, poderiam tentar impedir as atrocidades das RSF. Os Estados Unidos mantêm bases lá e, mais importante, a família Trump possui interesses comerciais no local. A França vende armas para os Emirados Árabes Unidos, sendo Abu Dhabi um dos maiores clientes de Paris. O Reino Unido tem postos avançados lá. Nações africanas competem pelo dinheiro e pelas oportunidades de investimento dos Emirados. Tanto a Rússia quanto o Ocidente estão tentando conquistar os Emirados. Em resumo, a maioria das nações com capacidade para exercer pressão real sobre as RSF avaliou a situação e decidiu que não vale a pena. Que, por razões relacionadas a dinheiro, diplomacia ou geopolítica, é mais útil manter os Emirados satisfeitos do que impedir as RSF de massacrar cidades inteiras. Ou, como Nathaniel Raymond disse, o mundo fez uma escolha por meio de sua inação. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia optaram deliberadamente por priorizar interesses econômicos, de segurança e diplomáticos com os Emirados Árabes Unidos, em vez das vidas dos sudaneses, negros e indígenas. Fim de citação. Onde discordamos dessa avaliação é que não é só o Ocidente. A União Africana tem sido totalmente desinteressada em parar essa guerra. Potências regionais como o Quênia escolheram se aproximar das RSF. Enquanto isso, governantes do Golfo usam o Sudão como mais uma peça no tabuleiro de xadrez de seu novo jogo de influência na costa do Mar Vermelho. Em resumo, a guerra no Sudão persiste porque ninguém aceita as concessões necessárias para pará-la. E assim, mais uma vez temos o espectro de diplomatas alertando sobre um massacre iminente, mesmo enquanto seus governos fecham os olhos para aqueles que o financiam e facilitam. Se as RSF atacarem El Abiad nos próximos dias e se conseguirem romper as defesas da cidade e cometer um massacre, então ninguém em posição de poder poderá dizer que não foi avisado. As evidências estão aí. Vídeos como este estão aí. Agora cabe aos nossos líderes decidir se preferem agir ou simplesmente fechar os olhos para mais uma chacina no Sudão. Obrigado por assistir.